Boa noite. Estamos aqui novamente, uma noite especial, encerrando a exposição da Germana Montemor. Essa beleza de exposição foi um sucesso, ocupando 2 andares da Galeria Estação. Amanhã, para quem não pôde vir, amanhã nós ainda vamos deixar montados. Então, se alguém quiser dar uma corridinha, dá tempo. Vocês aí em casa, que não vieram, ainda podem vir. Essa noite nós temos como convidados Miguel Chaia, a curadora, nossa querida Camila, e a artista Germana Montemor. Vamos lá? Vamos. Aproveitem. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria, claro, primeiro agradecer a presença de todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo através desse vídeo. E agradecer principalmente a Germana e a Vilma pelo convite, pela acolhida aqui, né? É a primeira vez que a gente trabalha juntas, foi um prazer. E não só um prazer, como uma descoberta também para mim, poder trabalhar com a Germana. A gente não se conhecia antes, né? Não se conhecia pessoalmente, então, através de amigos em comum, a gente pôde se conhecer e trabalhar juntas para essa exposição, que a Germana já estava gestando há bastante tempo. E eu recomendo vivamente para quem ainda não veio, venha ver, porque é muito diferente ver a pintura ao vivo, né? Pintura é uma experiência, então é muito diferente ver ao vivo. Eu vou fazer um comentário amplo, assim, apresentar aqui um pouco dessa experiência, mas a gente vai, principalmente, né, como a gente tem a sorte de ter a Germana aqui com a gente, escutá-la um pouco, instigar e fazer umas perguntas para ela, e o Miguel também. Obrigada, Miguel, também por aceitar o convite. Prazer. É um prazer estar aqui e poder conversar com você. A Germana, tem uma trajetória já longa, né? Então é sempre delicado escrever sobre o trabalho de uma artista que já foi, né, já tem um diálogo com outros críticos, né? A Germana tem um diálogo com vários críticos aqui em São Paulo. Ela já tem vários textos escritos sobre o trabalho dela. Então é sempre um pouco delicado, né, quando a gente vai abordar o trabalho de uma artista sobre qual algumas leituras já foram feitas, né? Então a minha leitura desse trabalho é muito livre e um pouco poética, se eu posso dizer. E muito espontânea. Tem várias coisas que me interessam no trabalho da Germana. Cada vez que eu volto aqui, nessa exposição, outras coisas me despertam. Mas eu acho interessante a gente pensar, né, Germana, você me disse se é isso mesmo, que nessa exposição especificamente a gente tem um conjunto de trabalhos bem diversos, né, diversos no seguinte sentido. Não são só grandes formatos, por exemplo, como foi o caso da última exposição que a Germana fez aqui na Galeria Estação, nem são só linhas, né, orgânicas, nem é uma mesma técnica. Aqui a gente tem diferentes técnicas, né, tem sobre linho, tem sobre tela, tem pigmento, tem óleo. E a gente também tem incisões nas telas, né, que é um tipo de prática que a Germana já vem, um tipo de gesto que ela vem praticando há um tempo. E o que une tudo isso, né? Simplesmente é uma linguagem que a gente consegue identificar, que se confirma, porque por mais que sejam gestos diferentes, a gente consegue ver uma linha, uma mesma linguagem aqui, né? E eu aproximei, né, para mim, a aproximação com essas pinturas foi mesmo pela linha, né, e pela ideia de natureza. Eu fiz uma aproximação com as pedras. A Germana também tem um trabalho em fotografia.
no qual ela fotografa espaços de natureza, tanto ela tem algumas fotografias de águas, de pedras nas águas, né, de seixos, e outras com grandes rochas em espaços, grandes espaços. E é inevitável, quando você conhece o trabalho como um todo, não aproximar essas fotografias dessas pinturas. No entanto, a gente sabe que a pintura vem antes da fotografia para a Germana, né? Então, o trabalho nunca é uma reprodução, né? Nunca é uma representação. E eu acho que esse é o ponto principal aqui, né? A gente não está falando em nenhum momento de representação. E minha aproximação com as questões da natureza foi justamente nesse sentido, né? A natureza também não está interessada em algum objetivo, ou a gente não consegue, por mais que a ciência tente chegar em fórmulas matemáticas, mas sempre alguma coisa vai escapar. E eu acho que a pintura da Germana inspira isso também, né? Uma tentativa de chegar em alguma coisa, uma tentativa, né? Uma dedicação à própria linha, né? Orgânica, que vem desde a gravura, não é? É uma pesquisa mesmo sobre essa espécie de gravação mesmo ali, né? Em diferentes suportes, começa na gravura, depois vai para o papel, tem o desenho, né, e depois tem a pintura. E essa gravação, depois, em algum momento, vira, lógico, o contraste entre cores, porque a Germana ficou uma grande parte da trajetória dela trabalhando sem cores, né, com tonalidades neutras ou com pretos, né, com cores dentro de pretos, e aí as próprias cores viram esse contraste de cores que traça essas linhas em seguida. E logo depois, se eu estou traçando aqui uma cronologia, vem a incisão, né, e a aplicação de pigmento natural dentro desses buracos, dessas fendas, né. Então, o gesto para ela é sempre uma busca, ver se eu estou falando certo. Para mim, é sempre uma busca dentro da própria pintura, né? E a pintura, ela vai além de ser um gesto de simplesmente fazer um quadro ali, né? Ela está falando de materialidade. Então, eu queria que você comentasse isso, né? Como que você vê todos esses trabalhos juntos aqui, né? Por que isso aqui faz uma exposição, né? Por que uma tela da dimensão dessa aqui, por exemplo, que a gente vê à esquerda, que remete mais aos trabalhos mais anteriores da Germana, apesar de todos os trabalhos aqui serem dos 2 últimos anos, né? De 21, 2020, 21 e 20, 22. 21 e 22, ou seja, são gestos que voltam, né? A gente identifica, eu pelo menos, essa pintura que está aqui à nossa esquerda, ou aquela outra que está lá em cima, quando a gente entra à esquerda também, que deixa a tela crua, sem cor, né? Com as manchas do óleo da pintura bem claras ali, que são elas que delimitam essas linhas orgânicas, no caso, remetem às primeiras pinturas, né, Germana? As primeiras pinturas sobre papel também, que usavam asfalto, e, ao mesmo tempo, essas outras que funcionam em duplas, por exemplo, a que está aqui em cima também, que, além de terem duplos elementos dentro do próprio quadro da pintura, também funcionam em dupla. Então, são dípticos, que traçam diálogos não só dentro dos próprios quadros, mas entre duas pinturas diferentes. A relação entre os dois elementos também é uma questão que a gente vai falar depois. Mas eu queria só que você falasse como que você vê esse conjunto aqui, porque, para mim, né, como são técnicas e dimensões diferentes,
Qual que foi o ponto de partida para unir essas pinturas aqui? Bom, boa noite. Obrigada pela presença de tanta gente. A gente vem achando que não vem ninguém, sempre. Obrigada pela Galeria Estação, né? Eu entrei na Galeria Estação meio por acaso para fazer uma ajuda de uma exposição para o Rodrigo Naves e estou aqui até hoje há 14 anos, 13 anos. Tá? Comecei fazendo um trabalho de assistência para a Vilma, né? E em 2017 eu vim para cá como artista, né? Para quem não sabe, eu trabalhei 20 anos com a Galeria Marília Razucchi. Bom, o meu trabalho ele não nasce abstrato, como vocês estão vendo, né? É um pouco o caminho que a maioria dos artistas percorrem. Eu desenho desde criança e comecei como linguagem com gravura, especialmente gravura em metal. Fiz bastante tempo gravura em metal. Só que a especialidade da linguagem é muito reduzida, muito difícil você trabalhar com a gravura num campo muito grande. Então, em determinado momento, no final da década de 80, essa linguagem ficou restrita para mim. Eu comecei a querer trabalhar com outros materiais. Tinha também uma conversa com a geração, com a época, que era muito forte, essa ideia de pesquisa de materiais. Tá? E eu, desde criança, nunca tive muito interesse por cor. Eu sempre gostei de desenhar com carvão, a gravura não era colorida, eu sempre gostava da forma, da imagem, da marca, do espaço, e a cor não me interessava. Passei a minha adolescência inteira e crianças, que normalmente criança adora desenhar com cor, eu não gostava. Tinha até umas leituras psicológicas assim bem primárias, né? E a minha mãe ficava preocupada com isso. Depois ela foi me contar isso muito mais tarde. E aí assim eu comecei a trabalhar com cor com algumas séries, né? Por alguma determinada questão da linguagem, tá? Então, um momento eu estava trabalhando com uma resina que se chama resina Damar, nos trabalhos que eram branco e transparente. E para conseguir essa transparência, eu tinha que passar várias camadas dessa resina. E eu comecei a achar interessante você mostrar essa representação das camadas. E aí eu usei cor nesse momento, eu usei azul, porque eu pensei, eu estou trabalhando com uma coisa de transparência, de luz. Então, eu pensei um pouco na atmosfera. Então, a cor que eu escolhi foi o azul. Né? Então, eu fiz uma série grande com azul, nessa época, que eram os trabalhos meio envidraçados. Assim. Depois, em determinado momento, eu fiz uma viagem para o Jequitinhonha e fiquei muito seduzida pelas terras do Jequitinhonha. Então, eu fiz uma série grande de gravuras com pigmentos do Jequitinhonha. Então, essa coisa da cor foi acontecendo devagar comigo. Eu sou amiga, por exemplo, do Paulo Pasta. O Paulo Pasta é um dos meus primeiros amigos em São Paulo, desde a década de 80. E eu era como sou até hoje, muito próxima a ele, convivia muito, adorava o trabalho dele, tem vários trabalhos em casa, e a cor não me pegava. Eu acho que talvez tenha sido a convivência aqui na Galeria Estação, de conviver muito com os artistas populares, de viajar pelo Brasil e ver muito artista popular, ou talvez de uma ideia de que o meu trabalho sem cor estava, de certa maneira, cansado, e eu queria novas pesquisas. Né?
Então, mas nunca é muito lúcido para o artista por que ele faz o quê, né? É um processo. Eu não trabalho com matemática, nem com. Eu trabalho com a ideia de ateliê, do trabalho que se vai se construindo, se desenvolvendo, né? Então, o trabalho dá assunto para o próximo trabalho. A ideia é sempre essa. Então, em determinado momento, que eu trabalhava muito mais com papel do que com tela e com asfalto, eu comecei a usar uma cor junto. Então, eu usava o branco do papel, o asfalto diluído e não diluído, e uma cor, cada hora uma. E desse caminho foi acontecendo essa pesquisa com cor, e, de repente, eu virei isso aqui que vocês estão vendo, né? E o trabalho bidimensional, eu nunca, como a Camila falou, eu não estou representando nada, mas eu estou sempre pensando nessa ideia de espaço. Então, nos desenhos com asfalto, eu sempre trabalhava com essa ideia de sombra, que tem um pouquinho aqui ainda, que é um resquício do trabalho anterior. Então, que mais ou menos, vamos dizer, que queria acontecer um espaço maior, tá? Como eu trabalhei algum tempo com escultura, né? E aí fica concreto essa ideia das relações de espaço, né? De forma com espaço. Bom, e aí eu fiquei alguns anos trabalhando com cor na tela bidimensional, e, mais uma vez, essa necessidade mais forte de trabalhar o espaço aconteceu, e eu inventei essa história de cortar a tela e criar duas superfícies, né? Uma superfície para dentro e essa superfície planar fora, e trabalhar com essa ideia da matéria, mais do espaço, né? Onde a relação de cor é importante, mas a relação de sombra também é bastante importante. E, de certa maneira, eu penso que essa sombra que se cria nesse espaço tem uma conversa com essa sombra que tinha nos trabalhos de asfalto anterior. E aí, esses trabalhos. Então, assim, eu gosto de. Primeiro, que eu gosto muito mais do formato vertical do que horizontal. Vocês podem ver que tem poucos quadros horizontais. Eu gosto, tradicionalmente, a ideia do formato vertical é tido como retrato, né? E horizontal como paisagem. Eu não chego a pensar deliberado que isso é um retrato, nem que é paisagem, nada disso, né? Mas eu tenho eu acho que a relação do corpo com a tela, eu tenho mais familiaridade com o formato vertical. E aí a relação de cores foi se dando gradualmente, né? Você faz uma tela, você gosta ou não da relação de cor, e aquilo te dá uma ideia para a próxima. Então, sempre acontece um pouco isso. E, normalmente, o que está na exposição é que o artista, de alguma maneira, gostou, porque o que você não gosta, em geral, você deixa lá no ateliê, né? Então, é o resultado da pesquisa da pesquisa do que você achou que deu mais certo, sabe? E aí, também, eu fiz esses trabalhos não pensando numa exposição. Quer dizer, tem gente que trabalha assim, olha, vou fazer uma série que é para essa exposição, então pensa na relação de cor, o que vai estar primeiro, depois. Não, eu trabalho pensando no
quadro. Então, eu resolvo um quadro, depois eu vou, resolvo outro quadro, e aí, quando chega na exposição, você tem que resolver outro abacaxi, que é como colocar aquilo tudo que você fez de uma maneira que funcione, que tenha uma conversa, e um não agrida muito o outro, que o espectador consiga ter uma leitura separada da outra. Então, bom, mais ou menos é isso, assim. Está ótimo. Vamos ouvir o Miguel, então? Vamos ver. Vamos. Muito bem. Eu tenho cola, viu? É hábito de quem dá aula. De professor, ia falar isso. Mas eu quero... É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu tenho uma admiração e um carinho profundo pela Vilma, pela Galeria Estação, que está nos acolhendo, né? E também fico encantado em estar com essas gerações, essas cabeças maravilhosas, como a da Camila Becalani. Eu não sei se é Becalani ou Michalani, como é que é? Ou Bechalani, como Bechelani. é que é? É, porque é como da minha família, lá da que é Michalani. É tudo primo, né? E, então, o seu texto e a curadoria é maravilhosa, mas o texto é muito bom. Você trata de questões assim relativas a partir da pintura, né? Como você diz, e desse terreno rochoso. Ela foi falando da cor terra, né? E, enfim, das linhas, formas orgânicas. É um texto que é impossível de sintetizar, mas eu quero dizer que eu gosto muito, tá bom? E a Germana, prazer, é uma mulher generosa e uma grande artista. Eu conheci Germana, eu ouvi falar da Germana quando eu ia no Congresso Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX. E lá tinha cartaz, Germana Montemor. Cartaz, Germana Montemor. Passar um ano, Germana Montemor. Segundo ano, mais uma Germana Montemor. Terceiro, deve ter feito uns 5 ou 6. Não, fiz mais de 10. Mas está vendo? Eu falei, no começo, eu preciso conhecer essa artista, e fui atrás e comecei a te conhecer. E, além do mais, pessoas maravilhosas que estão aqui, que eu admiro profundamente. Então, é muito emocionante estar também com essa plateia, né? E também eu quero chamar a atenção para um texto primoroso do Rodrigo Naves, que ele escreveu. Seria quase que uma lauda, mas belíssimo. Então, eu recomendo que vocês leiam também, quem puder. Não sei se está disponível na galeria. Então, além do texto, então, da Camila, tem o do Rodrigo Naves, que é muito bonito. Você está falando do texto que saiu na revista, na Brasileira? Não sei. Eu recebi de você. Da Brasileiros, eu mandei para ele. É muito bonito, muito bom também. E poético também. Como ele gosta de singelo e poético, né? Então, eu vou fazer algumas observações. E a primeira eu queria dizer o seguinte. Você marca assim imediatamente já pela sua cor. Mas, assim como eu acho que você também marca, porque o que se faz no passado em arte não se perde. A arte é continuidade. Então, eu acho que você marca também o nosso olhar, a nossa percepção, também pelo uso da cor preta, do asfalto, sabe? E eu tenho a impressão, essa é uma questão que eu quero que depois você diga, eu tenho a impressão que essa cor preta não sumiu, né? A gente volta a isso. Eu acho que a sua cor é uma cor assim, que é uma cor baixa, e ela, para chegar, ela passa, esse espectro do preto ainda marca as suas cores, sabe? Então, ela retém a luz. Né? É como a preta tem todas as cores, mas ela retém a luz, não mostra. E eu acho que as suas cores também. E eu acho que a Germana fica mais, digamos, particularizada quando o antigo preto se manifesta
né, nessa pintura, no azul, no terroso. Eu diria que você não é uma exibicionista da cor. Às vezes você é, entendeu? Um pouquinho. Né? Mas você não é uma exibicionista da cor. Ela é mais morandiana, você retém a cor. Então, essa é uma observação que eu quero fazer para você. Como esse fundo aqui também, o rosa. Então, acho que retém uma luz, sabe? Nessa hora, eu acho que tem um outro artista que tem uma paleta que é mais profunda ainda, no som é mais escura, que é o Cássio Michalani, né? Então, tem algumas em relação à cor. E são grandes coloristas. Então, você é uma grande colorista, sabe? Porque ser colorista não é explodir a cor. Ser colorista é domar a cor. Então, eu acho que você consegue domar a cor. Não em todas as telas, mas eu acho que a sua grande força é quando você doma a cor. Ou você vai buscar, onde é que vai buscar? Naquele preto ainda que você fazia. Por isso que aquele preto continua presente, sabe? Que eu acho maravilhoso aquilo também, sabe? Assim, é uma coisa assim muito legal. Então, quanto à cor, eu faria. E a dimensão, né? Eu acho que aqui na Galeria Estação você ganhou a dimensão, né? Os seus trabalhos eram menores, eu tenho a impressão, não sei se é verdade. Não, os pretos não, estou falando besteira, mas os coloridos. Então, eu acho também que tem uma... eu acho que aí há uma, digamos, uma multidimensionalidade no tamanho. Eu acho que você, no tamanho grande, você tem dois caminhos assim que são muito legais e que eles estão separados, mas também estão próximos. Por exemplo, eu acho que no tamanho grande, você tem uma hora que você abre o plano. Tá? E eu adoro. E quando você abre o plano, remete muito às pinturas que você fazia com asfalto. Era um gesto forte, limpo, como essa branca. No fundo, o branco que está aqui, ele está referenciado, essa tela, né? Aquele gesto também do asfalto, aquela mancha. Então, tem uma outra artista que eu gosto muito, que é a Karin Lambrecht, e uma vez ela me disse, Miguel, quem é pintor, quem gosta de pintura, tem que fazer manchas. Sabe? Isso é na opinião dela, porque ela faz mancha, então ela tem que dizer que o legal é aquilo, né? Então, e você tem manchas, né? Mas é interessante que a pintura, por exemplo, essa tela eu sou muito impressionado por ela. Até falei para a Vilma, né? Vilma, que eu muito impressionado com essa tela. Mas o que eu fiquei pensando depois? Você trabalha manchas de cores, então tem trabalhos que são manchas de cores, aquele vermelho. Mas tem trabalhos em que a cor não nasce da mancha, nasce do espaço vazio, né? Que tem vários deles, né? Mesmo ali naquele vermelho, né? Ao mesmo tempo tem a mancha, mas tem esse espaço vazio, né? Então, essas cores, elas carregam realmente com os seus trabalhos anteriores, sabe? O asfalto, são cores que vão ser buscadas, elas passam. Quando você pega a cor vermelha, você pega o vermelho e depois põe no preto e daí você faz, né? Você vai usar o azul, você pega o azul padrão, põe no preto, no asfalto e daí traz para você. Então, eu acho que tem essas intermediações, né, de cores, né? Vocês que obviamente são efetivamente, eu não sou crítico nem curador, mas eu estou dando minhas sensações, entendeu? Como eu vejo, né? Então, são cores que eu diria que elas sempre dizem, Germana, lembra que eu fui preto, viu? Uma coisa assim, sabe? Lembra que eu fui preto, né? Elas são cores duras e poéticas, né? Então, elas assimilam a luz, mas não deixam refletir. Sabe? Mas tem horas que você daí se abusa ali do reflexo da luz, sabe? Aqui não, mas em algumas você
joga, essa daqui, por exemplo, né? Essa aí é uma cor que se exibe como tal, sabe? Ela não passa pelo seu passado. É uma germana que enfrenta novos desafios. Também tem isso, né? É ruptura, claro, né? Mas eu acho que elas guardam o DNA da sua paleta antiga, né? Da matéria preta, que é essa luz morandiana. Outra coisa que eu acho que é muito legal, se você quer comentar, você fala depois. Não? Sei. Fica a critério Não, tá. Não, Camila deixa aí você ir tá com bom, o seu daí você fala. pensamento. E depois... A outra coisa é o seguinte, se a cor te marca profundamente, na minha opinião, o espaço também, sabe? Se você dizer, mas qualquer artista é assim, não, mas é que você é mais potente, eu acho, sabe, essas questões. Por exemplo, o espaço no retângulo, ele é movediço, né? Então, as coisas estão sempre escorregando. Então, sabe, meio que estão em transição, não sei. Essa forma está passando. Então, eu acho que você captou um instante. Se nós pensássemos o futuro ou o passado, nós poderíamos dizer que ela está se movimentando. Tem uma representação de movimento do seu trabalho. Aquilo lá é incrível, você congelou um momento de movimento, sabe? São quase que placas tectônicas que estão... Ou, eu não sei se elas estão se aproximando ou se separando. Eu fico olhando para aquilo, falo, será que elas vão juntar ou vão separar mais ainda, entendeu? Será que aquele meio ali vai ficar menor ou vai ficar maior? Vai sumir ou vai desaparecer, né? Então, tem é um espaço movediço, fluido, sabe? Elas estão em representação de movimento, né? Elas foram flagradas num instante, né? Quase que um cineminha, né? Você podia pensar antes, depois, né? O antes e o depois. Então, isso aqui é meio que um momento entre o anterior e o posterior, né? Então, é esse interregno, né? E esse espaço contido na linha, e aí que, engraçado, Camila, depois você fala também, se você quiser, sabe? Você falou, até você acabou de fazer referência à horizontalidade, à paisagem, mas que interessante, eu nunca vi, posso estar errado, até pergunto, a linha de horizonte. Não tem a linha da Terra, não tem paisagem, sabe? Por isso que é movediço. Você não... Inclusive, tem vários pintores que eu acho maravilhoso também esse recurso, que sempre põe uma faixinha de um lado, em algum lugar, no mínimo uma faixinha para dizer, olha, eu estou pensando em algo mais, digamos, sólido, mais estruturado, eu estruturo com uma faixa. Então, eu vou dizer uma coisa. Você não estrutura suas telas, eu acho, sabe? Realmente elas são à vontade, então elas são soltas mesmo, elas estão suspensas, né? E é nesse sentido que eu me lembro muito do espaço pluridimensional das pinturas do Roberto da Mata, que é o espaço para mergulho, né? Só que tem vários... esse espaço me lembra dois artistas assim internacionais, o Roberto da Mata e o Miró, o seu espaço. O Roberto da Mata é o mais pluridimensional, então tem várias dimensões, quer dizer, é um espaço infinito, né? O Miró, meio termo, e você é mais, eu diria, unidimensional, mas é o mesmo espaço, tratado de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que o da Mata tem uma perspectiva mais da modernidade, o Miró também, e você tem esse dado da contemporaneidade, que é assumir plano, a discussão do plano. Então, você pega o Íris de Castro, o mesmo Cássio, eles trabalham plano, né? Então, existe talvez um espaço da modernidade, que é um espaço em que ainda se pode pensar até em perspectiva, né? E esse espaço que você trabalha, que você criou, que você produz,
em que a questão não é a perspectiva, não é ir de um lugar para o outro, estar em todo... Não, pá, é o plano, que é contemporaneidade, eu tenho a impressão, sabe? Então, você pode perguntar, será que, por exemplo, será que é fundo e primeiro plano? Não, não é, entendeu? Isso que é interessante. Mesmo ali, você fala, é plano, mas aquele verde já não é um outro plano, aquele vermelho é um outro plano. Né? E é nesse sentido que, mesmo no plano bidimensional, então, tem um outro aspecto que é interessante, que como você busca o movimento, viu, Germana? Essa sua experiência é uma pessoa que está insatisfeita em trabalhar só, digamos, a tela e registrar o dado fixo, definitivo, estruturado. Né? Então, você está buscando aí a sombra. Quando você fala da sombra, você está procurando o tridimensional também, eu acho, entendeu? Quando você fala da sombra também na tela, que eu acho maravilhosa essa sombra que se deixa quando o óleo, que é o óleo trabalhando, sabe? É meio que a tela tem uma vida própria, porque vai aumentando, não sei se você tem controle sobre até onde pode ir a tinta ou não, né? O bastão, quer dizer, então essa busca também da representação do movimento ou da tridimensionalidade, né? Mostra esse campo que eu diria agora, que é um campo, o seu campo está em expansão, sabe? É um campo que está em expansão. Então, por isso que você não sabe se é começo, meio ou fim isso aqui, entendeu? Então, não é teleológico, sabe? Não tem um fim, né? Vamos chegar nesse canto, você estabelece, né? Não é teleológico, elas tendem à expansão, né? E é por isso que nos transmite a impressão tanto de tridimensionalidade quanto de impressão, de movimento. E uma outra questão, aí eu gosto de ser dramático, de ser trágico, algumas coisas assim. É da natureza, né? Então não tem jeito. Então, não é à toa que eu pesquiso Shakespeare. Para vocês entenderem também as minhas... eu sou uma pessoa que estudo política a partir de William Shakespeare. Então, não posso deixar de pensar o trágico. Mas sabe o que eu sinto? Uma dor nessas suas formas. Eu acho que tem uma torção ou uma contorção. Ali tem uma contorção, entendeu? Aqui, essas formas, elas não são assim... elas não são geométricas, elas meio que crescem como se fosse uma ameba de um lado para o outro, sabe? Eu acho que elas são dolorosas um pouco, sabe? Então, não todas, entendeu? É que um artista não consegue tudo isso, obviamente, em todas as obras. Eu acho que existem momentos em que isso não acontece, mas, na maioria das vezes, aquele vermelho lá é doloroso, entendeu? A forma não sabe para que lado vai se fazer. Não é como uma bolha, sabe aquelas bolhas de sabão? Não é, viu, que as criançadas fazem, minhas netas, meus filhos faziam, sai aquela bolinha assim, direitinho, geométrica. Não, aquilo lá é como se fossem bolhas, formas, mas estão se contorcendo, entendeu? Elas se contorcem, né? Então, elas são forma, na minha opinião, eu gosto muito quando elas são isso e que você consegue chegar aí. Elas são inquietas, elas são incomodadas. Eu gosto das formas incomodadas, né? Por isso que eu acho que essa sua experiência de colocar duas superfícies perde isso, na minha opinião, sabe? Você ganha isso na pintura, mas nessas formas, perde esse sentido mais dramático, esse sentido trágico, eu acho que não existe nelas, não. Mas é uma coisa bonita, mas ela também não precisa ser, até, porque aí tem, obviamente, uma narrativa. Né? Então, eu olho para aquela pintura, para aquela, para essa, é como se elas não se sentissem bem no mundo, sabe? Como a gente também não se sente bem no mundo, né?
Então, é por isso que eu gosto. Então, é meio que... Daí tem uma outra artista que eu acho também fantástica, de uma outra maneira, que é a Tomi Otaki. Eu acho que a Tomi Otaki também, mas aí ela se coloca numa presença... ela também, às vezes, tem... é menos dolorosa dela, é mais zen, mais o desequilíbrio, o equilíbrio, mas também a forma é a presença do ser do mundo. E depois, olhando a Germana, eu falei, putz, não é que a Germana também tem uma coisa muito interessante que eu tomei, que é a forma como presença do ser do mundo, sabe? É muito legal isso. Então, seja aquelas formas maiores, menores, né? Quer dizer, a presença do ser do mundo, né? Inquieta, sabe? Inquieta. Na Tomi, ela passa mais por uma razão construtiva, na minha opinião, em que mais tarde ela vai ficar dolorosa. Já no final, quando ela começa a pintar, inclusive as suas vértebras, ela passa a ter problemas também de postura, de osso, de mão, daí ela vai a partir dos anos 90 também ganha isso. Mas na sua é muito forte essa dimensão. E as cores enfatizam isso, sabe? Por isso que daí que eu falei, por isso que eu acho que elas vão buscar lá no preto de antigamente, elas nascem desse preto de antigamente. Então, é uma somatória dessas cores, desse verde, terra, amarelo, com essas formas contorcidas, essa luz baixas. Então, eu acho que tem toda uma questão assim da decepção modernista. Quando eu disse, elas não são teleológicas, elas não estão finalizadas, não tem utopia, sabe? Então, como se dissesse, não tem utopia, quer o que é meu? Quer dizer, então, estamos buscando o quê, entendeu? Estamos buscando o quê? E agora, uma outra coisa que eu gosto muito já estou terminando, que eu gosto muito, é o que eu gosto nos seus trabalhos que você recorta, é a ausência da forma. No fundo, eu vou tomar um pouco a primeira superfície como a ausência da forma. Você tirou a forma. E onde você vai buscar? No fundo. Então, fica esse paradoxo. Acho que tem um paradoxo um pouco na questão desse trabalho, que eu acho interessante como que você vai desenvolver. Você subtrai a forma para nos dar uma outra ilusão. A subtração da forma já é uma ilusão. E daí, quando você coloca... deve ser duas cores. Então, eu fico imaginando, como é que ela faz lá no fundo, entendeu? Tem uma linha reta que separa uma cor da outra para ele aparecer, ela só pinta mais ou menos do mesmo próximo, então, é meio que um ilusionismo, é uma coisa mágica, né? Então, fica atenta para essa ilusão da forma ausente, sabe? Então, há uma ilusão da forma ausente. E por sua vez, é uma ilusão... Porque não existe forma. Se a gente tirar aquela a primeira superfície, não deve ter a forma desenhada. Não. Deve ser uma mancha ou alguma coisa. Ou se reparte. Então, o limite então, de fora que dá forma. Pois então. Você só tem que é dada pela ilusão, né? Mas, enfim, eu termino dizendo, olha, realmente você se estrutura à medida que nós olhamos e tentamos entender o que está acontecendo. Nas suas telas, na minha opinião, tem um mundo se fazendo, um mundo por se fazer. E, nesse sentido, é que a sua investigação, a sua pesquisa, o seu fazer, está com tantos desafios, tantas possibilidades, e muito gratificante de olhar, de te acompanhar. Então, é isso aí. Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade aí. Então, eu acho que esse mundo, eu acho que o artista usa a arte para
para se relacionar com o mundo, né? É uma maneira de estar com o mundo, né? Agora, essa questão dos trabalhos, desses furados e os outros, é uma coisa assim que eu conversei com muita gente. Obrigada. E Eu não vou eu te dar. concordo com umas opiniões assim, que é mais ou menos o que você falou também, que eu não me lembro o que a Camila falou disso, mas Você quer agora? que esses trabalhos menores dos furos, eles limitam muito a forma, né? A forma como se ela estivesse ali presa, embora você fala que é Tá uma só, antiforma, é uma antiforma. mas Elas estão ausentes, na verdade. mas ela está ali presa, né? E os trabalhos como esse aqui ou como aquele lá, que a forma sai para o espaço, que tem um diálogo maior que os meus trabalhos anteriores, né? Eu acho que ele tem uma presença maior do corpo, do gesto. Nesse sentido, eu gosto mais mesmo, né? Agora, esse trabalho dos furos, ele acaba ficando limitado por uma questão técnica mesmo, né? De como resolver, que pode ser que eu resolva de alguma maneira. Mas Mas é um desafio muito grande você trabalhar com a ausência da forma, se recortar. É óbvio, o Fontana não faz isso, faz o risco, traz. Você não, você vai estar procurando a forma mesmo. Né? Tanto que aqueles dois outros trabalhos ali, médios, né, menores também, que estão na entrada da exposição e lá em cima, que são vários buracos, né, são vários orifícios dentro de um quadro também, é mais contido ainda, né, como se a gente tivesse uma relação de formas, né, eu vejo um pouco assim, relação de várias formas em suspensão, concordo, né, mas eu tenho sempre em pensando em paisagem, se a gente pode dizer, que seria como se a Germana visse um universo ali dentro, né? Como se coubesse um universo dentro desse quadro vertical que ela escolhe. E aqui é a ampliação do espaço, né? Então, a gente tem uma lente mais específica, ali, menor, que o espaço ele se amplia totalmente nessas telas grandes. É um microcosmo, né? Seria um microcosmo o microcosmo na maior, exato. E, bom, essa é uma forma meio assim de entender, mas eu não entendo como uma falta de forma, não. Eu acho que essa aproximação que você faz com a Tomi é muito interessante, que é essa busca da forma do ser ali, né? E talvez o trabalho da Germana tenha sido poucas vezes pensado em relação ao corpo, realmente. Talvez seja um caminho para pensar, né? A Sônia Zalstein tem um texto da década de 90, eu acho, que ela toca nesse ponto da relação, na verdade, com o corpo, né? Talvez seja uma chave para pensar sobre isso. É orgânico, né? Muito orgânico o trabalho dela. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão de sobrepor as superfícies e como que é esse uso do pigmento ali, né? Porque ele é vivo também, né? Ele é colocado e ele se move também ali. Então, a pintura sempre é viva, ela vai sempre respirar, mas nesse caso ela é mais radical, né? Essa busca de uma... E tem uma coisa também, desculpa, só te interromper rapidinho, que é essa disposição para experimentar, né? Que eu acho maravilhoso, assim. Não tem muito medo, né? Você falou também, né? De inovar. Desafio, né? Então, o desafio ela topa. Tem uma disposição para a experimentação que é clara, né? Assim, sei lá, a gente vê que tem caminhos diversos. Eu acho que tudo isso vem da gravura em metal, entendeu? Eu acho que a gravura em metal é um procedimento que, na verdade, assim, ela é muito mal vista até hoje, porque
porque a maioria dos gravadores trabalham numa superfície pequenininha. Não fica claro para quem não conhece a técnica e para quem não viveu toda aquele mundo que tem na gravura em metal de pesquisa, que eu acho muito interessante, entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar com gravura, eu fiquei muito deslumbrada com essa cozinha da gravura, que você usa muitas técnicas diferentes, né? E o asfalto, usar asfalto nasceu aí, porque eu usava o asfalto, quer dizer, todo mundo usa asfalto para vedar a placa, né? E aí, quando eu conheci a matéria do asfalto, eu achei aquilo maravilhoso, porque não é preto nem marrom, e tem um monte de tipo de gramatura, tem uma plasticidade. Eu achei como matéria uma coisa muito rica, e por isso que eu saí experimentando, né? E eu acho que talvez tenha sido isso que me deu essa primeira prática com vários materiais, né? Só que aí, em um determinado momento, como eu já disse aqui antes, essa coisa do limite, do espaço da gravura em metal, foi me incomodando. Eu queria fazer trabalhos maiores, eu queria fazer outros procedimentos, que eu comecei a trabalhar com papel de vários tamanhos, né? E aí eu comecei a experimentar muito. E eu acho que tem a ver um pouco também com uma geração, com influência de outros artistas, né? A gente é de uma geração que artistas como Mira Schendel, por exemplo, ou como Beuys, foi super importante, no sentido de que são artistas que experimentaram muito, né? Tinha um questionamento da pintura a óleo como tradição. Então, é uma época que os artistas estavam querendo pensar uma linguagem com outros materiais, né? Então, E o eu próprio acho que suporte também, né? Pintura que é escultura, É. e escultura que não é exatamente escultura, né? Que pode ser pintura. E até tem um texto do Lourenço Mami que ele fala que eu inverto a ordem, que o papel de arroz é frágil e o asfalto é denso, pesado. Então, que o asfalto, em vez do papel, que é o suporte, suportar o material, ao contrário, o material que eu coloco no desenho é que estrutura o papel de arroz, né? E então, assim, durante muito tempo, essa coisa da forma, do traço, das relações do material, do que é frágil, do que é pesado, do que é delicado, do que é forte, que me interessou muito. Então, eu trabalhei com essa pesquisa de muitos papéis diferentes. E tecido, primeiro com algodão, depois com linho. Então, é uma busca. Então, assim, eu não diria que eu sou, mais uma vez citando Paulo, porque ele é muito referência para a gente, como pintor no Brasil, especialmente em São Paulo. Então, eu não diria que eu sou uma pintora como Paulo, no sentido de estar buscando essa relação da cor, assim, nesse pensamento. Quer dizer, eu uso disso, né? Mas tem outras questões que me interessam também e que eu vou buscando, né? Acho que é meio por aí. Germana, vamos abrir para a plateia? Tem tantos críticos e tantos artistas e tantos professores que essa plateia está interessante. E gente que conhece o trabalho da Germana há muito tempo. Né, Tiago? Olha a provocação, Tiago, essa é para você. Hã? Sim.
Como tá? Não é opção. Vou falar um pouquinho. Que ousadia, né? O Thiago falar. Mas tem uma coisa no trabalho da Germana que é muito rica, que é essa coerência. Eu acho que a gente vive um momento em que os trabalhos dos artistas estão muito diversos, os artistas estão sempre apresentando algo novo, e que eu acho que a coerência é uma riqueza. Essa investigação, essa linha, é uma coisa que me interessa muito. E aí eu também não sei se é em função desse olhar que eu tenho para a chamada arte popular, em que os artistas sempre, acredito que seguem uma linha de trabalho que é muito coerente, e aí, de alguma forma, eu também enxergo isso no trabalho da Germana. Antes de conhecê-la, muito antes de conhecê-la, eu vi uma vez um trabalho da Germana num livro do CCSP, e aquilo me marcou, e depois eu fui conhecê-la, vi o trabalho, e todos os textos sobre o trabalho da Germana são marcados por uma coerência, que falam dessa coisa da pedra, da água, do orgânico, da movimentação. E eu acho que essa mostra, e talvez a ficha vai caindo à medida que a gente olha mais para ela, talvez seja mais que marque uma diferença maior em relação às mostras anteriores. Que eu acho que ela ainda guarda ligações com a última amostra, que era o linho, essas manchas, mas eu acho que ela é mais diversa. Eu acho que ela é um pouco menos orgânica, talvez, em função dessas cores mais chapadas, mais delimitadas. O Chaya citou outros artistas, mas acho que quando eu olho esse trabalho de Germana, eu penso mais no Kelly, por exemplo, que tem essas cores, essa coisa mais plana. Não sei, o Rodrigo, eu acho que no último texto, fala uma coisa que é muito rica, mas que é um pouco, que engessa um pouco, que é, a Germana talvez pertença a um grupo de artistas que tem uma margem de manobra menor. E aí cita o Van Gogh como artistas que estão sempre pontuados por uma coerência. E aí é como se essa amostra agora respondesse a isso. Não, peraí, eu tenho muitas coisas para mostrar. Então, esses elementos vazados marcam, pontuam uma coisa nova. E eu acho que essas pinturas com cores que não tem uma paleta muito definida, não é uma paleta engessada, é muito rico isso. Tem um trabalho vermelho aqui que tem uma mancha amarela que é muito surpreendente. Aquela mancha amarela parece que ela não pertence àquela pintura. E, enfim, então acho que essa amostra é uma amostra muito rica, no sentido de que as outras tinham uma coisa, um tempo diferente, elas era mais vagarosa, e eu acho que a essa altura, com uma carreira super estabelecida, fazer uma mostra com esse frescor é muito rico. Mostra que acho que tem muita coisa por vir ainda. Eu acho que essa é a minha percepção. Não sei se eu tô certo, mas acho que é muito diferente das últimas mostras. Eu acho que tem, se a gente não conhecesse os trabalhos anteriores, esse é um ponto de partida muito diverso, né? Eu acho que sim. E foi o que eu falei no começo, tem uma diversidade de formatos, de técnica bem grande aqui, né? Como se a gente visse... E são trabalhos de 3 anos, né? Não é uma mostra panorâmica da Germana, né? Sim. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Alô? Eu tenho uma dúvida, na verdade, Germana. É o seguinte, eu tenho que ver ainda melhor, então não tenho opiniões muito amarradas, não, mas eu tenho essa dúvida mesmo. Porque, inclusive, o pessoal, vocês todos ressaltaram muito esse efeito, seja do aspecto de uma sombra que existiria para além da forma, ou de um deslocamento em relação à forma e espaço, né? Ou seja, o Miguel chegou até a falar de movimento e tal, né? Sugerindo um deslocamento entre forma e espaço, que eles não teriam uma coordenação positiva, né? Ou seja, eles indicariam alguma coisa que se desloca dali, ou seja, se forma um espaço quando você tem um deslocamento entre a forma e o espaço, né? Ou seja, para além da forma tem algo ali. E nos trabalhos vazados,
Isso se sugere, eu acho que ainda de maneira mais evidente, para não ficar falando de forma, de maneira mais evidente, porque nos trabalhos vazados, o que a gente vê nesse intervalo, nesse vazado, né, nesses trabalhos furados, né, é o espaço se formando, mas de maneira muito... embora o colorido não seja aceso, o que aparece por detrás né, porque você vai fazer não só uma relação de um esmaecido da cor por detrás, de uma cor mais rebaixada por detrás, como se fosse sombra, né, que vai diminuindo um pouco o brilho da cor por detrás, mas muitas vezes por contraste. Né, o que vai aparecer por detrás é um contraste. Sim. Funciona por contraste, não tanto mais por uma passagem tonal, qualquer ela que seja. Né? Uma passagem tonal que tenda a acinzentar o espaço. Portanto, eu acho que tem um lado que é morandiano, né? Ou seja, o negativo da forma que vira forma, né? O intervalo entre uma forma e outra que vira forma, mas tudo muito aceso, muito conflitante. Eu acho que nos trabalhos anteriores também tinha muito isso, do espaço, seja por um contraponto do que era desenhado para o espaço do papel, seja o que for, mas essa relação. E aqui eu acho que tem algo atritado aqui, embora seja pacífico, mas tem algo atritado aí. Né? O que você procurava nessa cor? Quando você achava que a relação entre cores dava certo? Sabe? O que você procurava nessas cores quando elas são mais atritadas ou mais brilhantes? Sabe? Eu queria entender um pouco essa relação entre cores. Sabe? Por exemplo, ali... Por exemplo, ali, mas, por exemplo, ali, inclusive nesse relevo aí de trás, que elas são mais aparentadas, mas o que faz a gente perceber que tem forma ali por detrás é o contraste, né? É o contrastado. Então, eu acho que nos trabalhos anteriores, as relações de cores eram mais próximas, né? E acho que eu vou ganhando... É como se fosse você ganhar, não é bem domínio, mas é uma certa liberdade, digamos assim, de trabalhar com as cores, né? Porque cor ainda é uma coisa nova para mim. Não tem tanto tempo assim que eu trabalho com cor, né? E aí, de vez em quando, me dá uma agonia como foi fazer esse trabalho branco, né? De eu entrar no ateliê e achar que está tudo colorido demais, assim. Então, é isso. Exatamente. Você volta, né? Uma neutralidade. Né? Mas a escolha da cor não é tão deliberado, nem tão consciente assim. É uma questão de experimentar, assim, né? Na maioria eu concordo com você, tem contraste. Mas ali, por exemplo, tem um que tem uma sutileza, né? Que mesmo nos grandes, eu às vezes tento fazer isso. Tentei fazer um pouco no vermelho. Nesse verde tem uma passagem bem... que você mal vê a figura, né? Mas é uma questão de experimentar mesmo. Eu acho que é por isso que o Edmar fala que é bem Els Kelly, né? Porque... Ela está mais ousada, né? Não é. Não sei se é ser ousada ou questão de... Mas... Cada vez mais ousada, né? Também Não? Sim, porque é a sua liberdade de usar a cor. Uma liberdade de colocar essas cores. São mais ácidas, né? Tem umas cores bem ácidas, assim, sabe? Que, teoricamente, eu achava que nunca na minha vida eu ia usar isso, sabe? E, de repente, comecei a fazer uma e outra. Por exemplo, aquele quadro lá vermelho, que o Edmar também falou do amarelo. Eu pus, né? A gente sempre começa um pouco com os familiares, assim. Aí, de repente, eu falo, não, está tudo muito... familiar demais. Coxinha. Tem que botar alguma coisa aqui para dar uma mexida. Germana, boas as observações do Edmar, do Tiago, lembrando autores. A arte é diálogo. Você acha que esses recortes
que você vem fazendo te aproximam muito das formas do ARP? Todo mundo fala isso. Muita Mas gente fala é consciente? Não? Você está percebendo? Como é que é isso? Não foi assim, eu quero. Eu nunca foi deliberado. Eu quero fazer. Mas desde a primeira pessoa que falou isso do meu trabalho, não desses, mas há muitos anos atrás, essas formas orgânicas e assim, foi o Alberto Tassinari. E eu concordo com ele, sabe, como com as outras pessoas que falam isso. Mas se você pensar, tem um monte de outros artistas, claro. né? Quando você até falou do Miró, eu acho mais o Calder do que Miró, até, nos desenhos, não os... Quer dizer, as formas dos... Passa por ali, passa por esses modernistas. É isso. Tá. É isso. O artista tem sempre essa conversa com a história da arte, com os outros artistas. Isso é etc. fundamental, inclusive. Gente. Pois é. A gente pode continuar conversando. Tá ligado? Nós podemos continuar conversando, mas para o público que está em casa, eu preciso dar boa noite, porque nosso tempo esgotou. Então, muito obrigado pela audiência e nós vamos continuar por aqui. Um beijo para vocês que estão em casa.